Primeiramente, a gente tem que entender o que nós somos, né? O que o ser humano, o que a gente é. Então, a gente é um ser biopsicossocial, tá? Isso quer dizer, é aquela divisão de corpo, mente, que vinha lá, né, no começo da psiquiatria, da psicologia, ela está sendo cada vez mudada, né? Cada vez evoluído esse conceito. Então, a gente é um ser biológico, né, como eu entendo. Somos seres biológicos. E essa biologia, ela traz, né, manifestações da postura, dos comportamentos, como o Diogo traz dentro do Renariano. Essa biologia ela afeta a nossa saúde, nossa postura, nosso corpo, movimento. Então a gente tem várias percepções, né? Então, como o Fábio trouxe, os níveis, né, que tem os níveis neurológicos, ambiente, comportamento, crenças, identidade, legado. Então, um afeta o outro e o outro afeta o outro. Então é sobre isso que eu quero trazer esse tema para vocês. São traumas, né? Então, traumas são como marcas, como registros que ficam na gente. E muitas vezes esse trauma está adormecido, né? Esse trauma ele é tão impactante, ele é tão forte, como o Diogo trouxe das personalidades, que aquilo fica inconsciente. E a gente, conscientemente, muitas vezes não lembra desse trauma. Às vezes, numa dinâmica, numa sessão de hipnose, numa terapia, a gente pode ter flashes e acessar alguma coisa desse trauma. Então, traumas são acontecimentos que eles desafiam a nossa capacidade biológica de integrar, de entender toda aquela energia. Né? Então, tudo é energia, o trauma é uma informação. Então, a gente não consegue limpar, a gente não consegue integrar aquilo vem e o nosso corpo dá um jeito de bloquear, para a gente continuar sobrevivendo. A gente não tem a capacidade de lutar ou fugir, já ouviu falar disso? Luta e fuga, cortisol. Então a luta e fuga, como nos animais, eu vou trazer um vídeo que vai clarear um pouquinho. Luta e fuga é a nossa reação primitiva e instintiva. Então toda vez que a gente consegue lutar ou fugir, teoricamente a gente não vai ficar traumatizado. Então a gente consegue dissipar aquela energia. E a gente muda a nossa biologia, a gente traz uma biologia especial para dar conta daquilo. Quem já passou por alguma situação com um filho, um acidente, uma coisa inesperada, que você teve muita força, uma coisa sobrenatural, de sair correndo, de premeditar, quem aí já passou por experiências assim? Certo? Eu também já passei. Então o que é isso? É uma coisa do além? Não, isso é um modo de sobrevivência especial. Tá? A gente ativa isso, esse modo, e depois vem o quê? Vem a conta. Tá? Perna tremendo, suor, muito sono, muita fome, enjoo. Então tudo isso é o que? Nosso corpo se curando. Né? Então a gente traz uma capacidade ali, às vezes inata, de resolver, de muita força, uma coisa extrema, e depois ou a gente fica com insônia, ou a gente começa a entrar numa fase de reparação. Tá? Então, o simpático e parasimpático. Então, o trauma é quando a gente não consegue lutar ou fugir. Então, o que acontece? A gente vai entrar no congelamento. Então, quem aí às vezes já passou por um assalto e aquilo ficou mal resolvido, então, digamos que eu fui assaltado por uma pessoa de boné e de bigode. 10 anos atrás. E aí eu estou andando na rua, sozinho, à noite, do outro lado da rua, vem uma pessoa de boné e bigode. Qual que é a reação do meu corpo? Posso entrar em congelamento, posso começar a suar frio. Às vezes não consigo correr, não consigo lutar. Então por quê? Existem memórias lá do passado que elas são reativadas. Tá? Então isso é muito comum acontecer até nas intolerâncias alimentares, glúten, lactose. São o quê? O glúten e a lactose eles são coisas que vão reativar o seu conflito. Né? Então eles são o quê? Gatilhos. Eles não são a causa das coisas. Eles são gatilhos de alguma situação emocional, de algum trauma, que aquilo está envolvido. Legal? Então como é que a gente funciona? Né? A nossa biologia, como vai funcionar? Isso aqui é a tríade biológica. Então o nosso corpo ele tem camadas. Né? Ele tem camadas. Se você for pegar a anatomia, a embriologia, você tem um desenvolvimento ali do feto, do embrião. Então uma parte nossa tem a ver com o quê? Sobrevivência.
sobrevivência, reprodução e hidratação. Outra parte tem a ver com o quê? Com defesa, com os músculos, com as membranas. E a outra parte, mais nova, tem a ver com o quê? Nosso contato, a nossa pele. Os pelos, os nervos, então o nosso contato. Então, dependendo do tipo de trauma, de situação que a gente percebe, a gente vai pegar uma dessas camadas. Por isso que o mesmo conflito, às vezes para uma pessoa, vai dar uma dor de estômago, uma gastrite. E o mesmo conflito, a mesma situação para uma outra pessoa vai dar o quê? Dor de cabeça. Vai dar uma dificuldade urinária. Então tudo tem a ver com a percepção. Tá? Então, irmãos, como o Diogo já falou, você tem irmão, dois irmãos na mesma casa, às vezes até gêmeos, e são totalmente diferentes, funcionam diferentes, porque a percepção deles é diferente. O primeiro filho, ele tem ali uma função, o segundo filho tem outra função. Então, assim são os traumas. Então, quando eu tenho o quê? Uma situação que vai afetar, por exemplo, a minha sobrevivência, tá? Então, eu falo assim, de falta, os enéticos aqui, né? Eu tenho medo de faltar o cinto, né? Ele falou. Eu tenho medo de faltar, passar necessidade, de faltar comida, de faltar subsistência. Tá? Então, isso vai o quê? Vai afetar a minha psique, né? Então, a minha mente vai o quê? Está dando uma informação para o corpo. Estou com medo de faltar, preciso reter. A própria escassez. O que o meu corpo vai fazer? Ele vai entrar no modo de travar os líquidos. Então, a retenção de líquido, por exemplo, tem causas aí, tem fundo aí. Então, a psique, ela vai estar influenciando o órgão, vai estar influenciando o corpo. E o cérebro é o que eu falei, A gente tem as camadas ali cerebrais que vão ter a ver com os sintomas, com a manifestação do corpo. Então, por aqui a gente pode explicar muitas coisas, doenças autoimunes, psicossomáticas, doenças crônicas, sempre por essa tríade biológica do conflito. Então, toda vez que a gente tem um conflito, alguma coisa que acontece inesperadamente, aquilo vai chocar uma parte e pode dar um sintoma. Por isso que muitas vezes é inconsciente. Como é que isso chega para a gente? Pelos nossos sentidos. Tá? Então, esses canais é como a gente vai absorver. Então, como eu falei, eu sofri um assalto 10 anos atrás, um cara de boné e bigode. Onde foi esse assalto? Foi na rua? Estava frio, estava calor? Eu tive um contato, eu fui agredido, eu me senti agredido, o toque, o tato. Quais os sons, quais os ruídos? Teve um barulho, um estouro? Tá? Então tudo isso vai ser registrado pelo meu corpo, pelo meu córtex, pelo meu cérebro. E aquilo vai ficar armazenado. Tá? Quando você não consegue lutar ou fugir, quando você entra em congelamento, quando você não tem uma reação ali fisiológica natural. Então a gente tem os sentidos básicos, mas não são só 5 sentidos, a gente tem 12 sentidos. O sentir, o criar, então são mais sentidos. Mas basicamente aqui para a gente entender por onde as vias que entram, o trauma, as vias que entram, os bloqueios na gente. Então aqui é o cérebro trino, esse aqui é uma coisa da neurociência aí, de 10 anos para cá, essa mudança, onde a gente tem as camadas de funcionamento do corpo. Então aqui o cérebro reptiliano tem muito a ver com os instintos, igual o Diogo falou, as pessoas instintivas aqui, o 8, 9, 1, são pessoas que essa parte cerebral, digamos assim, ela tem uma força maior, entende? Então ela tem uma ação mais direta. Isso tem a ver com o quê? Lá atrás, com o conflito, com a percepção de infância, com o trauma de 0 a 7 anos, gestação. Então é uma pessoa que vai estar vivendo o quê? Na reação. Então você às vezes fica igual, imagina um crocodilo, tá? Crocodilo. Eu quero fazer um carinho no crocodilo. Qual que é a percepção dele? Quero ir, atacar. Então é o cérebro reptiliano. Então às vezes ele está muito ativo na gente, dependendo do trauma, dependendo do ambiente, do contexto familiar que a gente tem. A outra parte aqui, o cérebro límbico, das emoções, muita gente falou aí, eu quero sentir mais, Marco? Tipo assim, eu quero sentir, eu preciso abrir o coração. Então às vezes é um compartimento que está bloqueado, eu não tenho acesso. Então às vezes eu sinto uma dor muito forte,
de um abandono, uma necessidade. E eu, como que o Enneagrama traduz isso, né? Eu preciso me virar sozinho. O mundo é escasso. Eu não posso depender de ninguém. Eu não posso receber amor. Então essa camada, né, cerebral, cérebro límbico, ele fica ali, fica mais baixo, fica mais fraquinho. E o neocórtex, que é onde a gente fala que a gente é racional. Né? Ah, a gente é racional, não, eu sou inteligente, esse negócio de autoconhecimento, não tem nada a ver, isso é lavagem cerebral. Então, quem nunca ouviu esse tipo de comentário? Mas nós não somos, a gente não controla, né? A gente só reproduz. Então aqui pelo Enneagrama ficou bem claro. Todo mundo está aqui no mesmo ambiente. E cada um tem uma percepção, concorda? Cada um vai ter um aprendizado. Né? Como o Diogo falou, o tipo 1 vai perceber que a mandala está torta, vai perceber não sei o quê, né? E o outro tipo não vai perceber, aquilo não é importante. Então o filtro dele está focado em outra coisa. Tá? Então o neocórtex ele só vai realizar. Então muitas vezes a gente manifesta, a gente tem, né, as atitudes que a gente tem, porque as outras partes cerebrais ficam em desequilíbrio ali. Então o ideal sempre é o quê? Equilibrar, integrar. Então quando a gente tem um trauma, um bloqueio energético, um bloqueio emocional, isso vai ficar em disfunção, isso vai ficar em desequilíbrio. Rafael, onde é que nascem os traumas, então? Olha lá. Onde nasce, né? Então, desde a barriguinha da mamãe, desde todo o contexto ali da concepção, perinatal, né, os 9 meses da gestação, o parto, né, o parto, se deu tudo certo, o seu primeiro trauma é o parto. Se deu tudo certo. Tá? Então, a gente passa por vários traumas. Então, todo o contexto que a gente está envolvido, da mãe, do pai, se está casado, se não está, se é jovem, se sente medo. Então, tudo isso são informações. Então, não é à toa a nossa postura, não é à toa alguns comportamentos, pessoas que não querem às vezes casar, ter filho. Aquilo está inconsciente nelas, aquilo está registrado. Então, os traumas, eles nascem bem lá atrás, né? Com a mãe, com o pai, gestação, percepção, primeira infância. Então ali vão ficando registros na gente, onde a gente se comporta ou não comporta. O Enneagrama ele traz a cura da criança ferida. Vai ter amanhã, Diogo? Meditação? Diogo, vai ter a meditação da criança? Então amanhã o Diogo vai trazer a meditação da criança, de cada tipo. Então vocês vão ver que cada contexto é diferente. Né? Então é um resgate ali da infância, um resgate do momento, onde cada tipo, cada um dos 9 é diferente a dor, né? Então essa dor. Tá? Isso tem muito a ver com o nascimento dos traumas e dos bloqueios. Eu vou trazer para vocês uma história que aconteceu nos anos 70, lá nos Estados Unidos, onde um grupo de crianças, 25 crianças, foram sequestrados, né? Então um ônibus escolar. Então pegaram essas crianças, colocaram em vans e levaram para esse lugar. Levaram para uma caverna. E essas crianças ficaram lá por 30 horas. Mais ninguém. Desaparecidas. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora ali que a coisa começou a desmoronar e eles conseguiram fugir pela rota de fuga. E depois foram encontrados, deu tudo certo. O que aconteceu após esse evento? Foram examinadas, médicos, psiquiatras, psicólogos, e elas estavam aparentemente bem, com sinais, com reflexos, tudo bem, saúde. Então foram liberadas. Só que, a partir de 3, 4, 5 meses depois, essas crianças começaram a ter reações alérgicas, começaram a ter pânico, ansiedade. Então eles começaram a observar que aquela situação traumática afetou sim as crianças, só que eles não conseguiram diagnosticar. Então foi uma coisa que a médio ou longo prazo começou a manifestar. Porém, teve uma criança, o Bob. O Bob, ele foi o único dessas 25 crianças que desde após 3, 6 meses estava bem, não teve nenhum desses efeitos de ansiedade, de manifestações da pele. O Bob estava bem.
E por que será que o Bob estava bem se ele estava no mesmo contexto, no mesmo ambiente? O que aconteceu diferente? O que o Bob tem de especial? Será que ele é tipo 3? Talvez. O que aconteceu foi que chegou um momento que as coisas começaram a se desmoronar, as crianças, elas entraram na posição fetal, se defender, congelaram. Não tinham reação de fuga, não tinham o que fazer. E o Bob começou a cavar, empurrar algumas pedras ali, e ele conseguiu, depois o pessoal sair pelo túnel ali que ele escavou com as mãos. Então ele teve o quê? Essa reação, certo? De luta e fuga. Então toda aquela, o medo, toda a situação, ele conseguiu, de alguma forma, externalizar aquilo. Então o trauma dele, ele não ficou traumatizado, diferente das outras crianças. Tá? Faz sentido? Estão comigo? Passar um videozinho. Um videozinho da vida animal. O dia a dia da natureza, na savana. Sentiu no ar um cheiro estranho, um cheiro de perigo. O predador se aproximava. Paralisado, só que aos poucos o tórax dele começa a voltar. Os tremores, o macaquinho foi lá conferir se estava morto. Então uma reação totalmente de morte. E aos poucos ele vai recobrando os movimentos, a respiração vai aumentando, os músculos. Segue a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Então toda essa reação animal que aconteceu com ele, acontece com a gente. Quando a gente passa o perigo iminente. Então ele correu, ele fugiu, ele tentou, né? Só que ele foi pego. E ao ser pego, a reação nossa é o quê? É um disparo de hormônios para a gente não sentir dor. Né? Então é uma sensação de morte. Passou o perigo, o que aconteceu? O predador se afastou, ele recobrou. Isso é automático. Né? Então, isso acontece com ele, acontece com a gente. E aí ele tem todos aqueles tremores, são o quê? Liberação. Liberação de energia. É uma mudança de fase. Tá? Então as doenças, as dores que a gente tem, se a gente tem uma dor crônica, essa fase não aconteceu. Porque essa manifestação natural não aconteceu. Isso é uma das bases do nosso trabalho, que é a autocura. A autocura, ela está dentro. Todos nós temos essa autocura. Por que será que alguns de nós não conseguimos curar, estabelecer a saúde? Alguns dormem, ficam ali, né, em repouso, se recuperam. Por que outros não? Ficam com dores crônicas, com patologias. Né? Então existem barreiras, existem empecilhos na nossa circulação, no nosso entendimento, na nossa biologia. E ela não consegue atuar de forma natural. Até eu trouxe algumas terapias que ajudam na liberação do trauma. A microfisioterapia, onde a gente usa o toque sutil. Então ela vai nessa base que eu falei de entender as camadas do cérebro, de olhar ali para os conflitos. Então são toques sutis, onde através de uma cura homeopática, ou seja, você estimula o corpo e aguarda de alguns dias, ela vai vinculando essas memórias e restabelecendo a saúde. Liberação somático-emocional, também é uma técnica manual, corporal, onde a gente busca por cistos energéticos, por bloqueios energéticos no corpo, né, no corpo físico, ali, nas estruturas, ou até nos corpos sutis também. A liberação somático-emocional vem da terapia crânio-sacral. Rebirth, renascimento. Rebirth é uma técnica que através da respiração e de uma regressão você vai conseguindo limpar memórias, né, e integrar no corpo. Também é fantástico, muito poderosa. E a coerência cardíaca, que a gente vai fazer uma pequena demonstração.
Coerência cardíaca nada mais é que você integrar o coração e o cérebro. Né? Então você harmonizar isso. Para quê? Para trazer mais vitalidade. Para essa autocura poder acontecer. Legal? Então aqui são algumas ferramentas, né? Terapias que a gente trabalha, que a gente conhece. Tem mais algumas outras, só que essas são mais focadas ali no trauma e para casos ali mais complexos. O Greg Braden, um físico quântico, cientista, ele entendeu essa conexão, né, do coração com o cérebro. Então a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso, trazer essa presença, trazer esse olhar, né? Então como a gente, coração, a gente está aqui, eu estou aqui. Então essa ativação do coração em sincronia com o cérebro, esse realinhamento, ele pode provocar essa limpeza corporal, como eu falei, dos traumas, das coisas, das dores físicas, emocionais. Tá? Então, quando acontece essa integração, essa sincronia, a gente toma melhores decisões, a gente descansa, parece que a gente está mais velho, as dores parecem que às vezes vão embora. Só que a gente conseguir fazer essa integração do coração com o cérebro e junto com a respiração. Eu pergunto para vocês, qual que é o preço? Qual o preço que a gente paga por arrastar, né, esses traumas, por arrastar esses bloqueios? Então, o nosso amigo Fábio trouxe a história dele, né, a história pessoal, superação, onde uma tragédia fez ele se movimentar. Né? Ele poderia não ter saído de lá, né, Fábio? Então, ele se movimentou. Então, ele não pagou o preço de ficar lá, de ficar naquela dor da vitimização. E hoje ele está aí, grande diretor BI, né, como resultado. Qual é o preço que a gente vem pagando? Por, às vezes, não querer olhar para essa dor, por, às vezes, não querer se conectar com o corpo mesmo, né? Muitos tipos aqui, eu também sou um 7, a gente tem a dificuldade de se conectar com a dor. Então, a gente põe embaixo do tapete, põe uma pedra, para de sentir as emoções, para não se conectar com essa dor. Então, é o preço, às vezes, da barreira, às vezes, é o preço de você não estar conseguindo terminar os resultados. Né? Então, o convite que eu faço para vocês é se permitam, porque a gente está no ambiente seguro, né? Temos terapeutas aqui, coletor de apoio, a gente vai fazer um exercício bem simples, bem tranquilo, mas se permitam fazer, se esforçar, tá bom? Porque assim a gente pode escolher os resultados. Legal? Bora lá?